1 Samuel no capítulo 30. Eu vou ler do 1 até o 8. Fala assim o verso primeiro. Samuel 30, 1 ao 8. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amieleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Amém? Você já ouviu aquela expressão, nada é tão ruim que não possa piorar? É mais ou menos essa etapa da vida de Davi que a gente está vendo aqui. Esse período em que Davi ele está aqui em 1 Samuel no capítulo 30, faz mais ou menos 12 anos que ele está escondido, dormindo no meio do inimigo. Ele pediu, já que ele estava sendo caçado pelo seu próprio rei, para que o inimigo cedesse para ele um lugar ali no meio dos filisteus, para que ele pudesse ficar em segurança contra o seu próprio rei, que no caso era Saul. E nessa situação onde a gente leu aqui, Davi ele vai para a guerra com os filisteus. Era esse o serviço dele, já que ele estava morando ali com os filisteus, ele tinha que prestar esse serviço para os filisteus, guerreando do lado deles. E os filisteus prepararam uma cidade chamada Ziclag, para que Davi morasse com seus homens. E nessa feita, Davi ele sai para a guerra, e quando chega no campo de batalha, os filisteus mandam ele voltar, porque eles vão lutar contra o povo de Israel, e eles falam: e se ele de repente se volta contra nós no meio da peleja? Então mandaram ele de volta para casa, e quando ele chega em casa, não tem mais casa. Não bastasse o fato de Davi já estar 12 anos fora do seu país, o homem ungido de Deus, mas que até hoje não pôde subir no trono, por causa de um rei que está em desacordo com a vontade de Deus, mas que também não saiu do trono. E quando Davi chega ali na sua cidade, a única coisa que ele encontra é fumaça e os destroços que sobraram, porque o exército inimigo já tinha passado por ali antes deles, saqueado toda a cidade e levado todas as pessoas que tinham ficado ali. Então só ficaram os homens de Davi que estavam com ele na guerra. E esse contexto, ele nos faz pensar a respeito de algumas coisas importantes que eu quero falar com você hoje aqui. E que nós vamos tirar algumas lições. A primeira coisa que eu gostaria de trazer à sua memória, e talvez até desconstruir, às vezes na cabeça de algumas pessoas,
a gente tem algumas mentalidades que, eu não sei, eu acho que às vezes as pessoas confundem Deus com o Papai Noel, alguma coisa assim. E a gente tem na nossa cabeça que quando nós estamos com Deus, a gente não vai ter problema, ou que quando nós estivermos com Deus, aí tudo vai dar certo. E talvez hoje, aqui, nesse exato momento, você esteja se questionando com Deus com relação a alguma coisa que você está vivendo na sua vida. Porque às vezes você fica falando, faço tudo aquilo que Deus mandou, me responsabilizo, me comprometo, só que mesmo assim as coisas elas não dão certo. Mesmo assim não funciona, né? Não tem sido como eu tenho orado, não tem sido como eu tenho pedido. E talvez você questione a Deus por causa disso. E uma das coisas que eu percebo que Davi ele era um cara diferenciado, era justamente por causa disso. Lá no livro de Salmos, Davi ele faz um discurso que me arrebata só por aquele discurso. Diante de toda a riqueza que Davi tem, e eu falo riqueza não simplesmente no quesito material, mas eu falo que Davi ele foi abençoado em todas as fases da sua vida. Por mais que ele era perseguido, por mais que às vezes ele estava habitando dentro de uma caverna, sempre Davi ele estava cercado de pessoas com quem ele podia contar. Sempre Davi ele estava com pessoas que estavam prontos a dar vida por causa dele, né? Que acreditavam no ministério dele e que colocavam a mão no fogo por ele. E aí de repente eu vejo Davi lá em Salmos falando assim: uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Em outras palavras, quando ele fala a respeito de pedir e de buscar, ele está falando a respeito daquilo que vai ser o nosso tema central aqui, que é a ação de graças. Ação de graças não é a respeito daquilo que você quer, é a respeito de você ser grato por aquilo que você já tem, né? Nós temos o péssimo hábito de nós desejarmos mais aquilo que a gente quer do que ser grato por aquilo que a gente já tem. E é aquela corrida do rato, né? Porque a gente corre para chegar lá na frente e a gente fala, eu era feliz e não sabia. Ou seja, em suma, eu sempre tive tudo que eu precisava. Talvez eu não reconhecia, talvez eu não percebia, mas as pessoas mais importantes sempre estiveram por perto. Aquilo que eu precisei para minha vida, para manter minha vida, para ser satisfeito, para ser feliz, sempre foram as coisas mais fáceis. Mas na nossa mentalidade, a gente cultiva aquela história do pote de ouro no fim do arco-íris. Quando eu chegar lá, vai ter um pote de ouro no fim do arco-íris e não tem nada. É literalmente o que o próprio filho de Davi constatou, né? O sábio Salomão, ele dedicou a sua vida a buscar a satisfação e a felicidade. E ele termina o livro de Eclesiastes falando: no final é tudo perda de tempo, é correr atrás do vento, porque o que vale de verdade é você ser produtivo, aproveitar daquilo que é o fruto do seu trabalho, com as pessoas que você escolheu para a sua vida, aproveitar a sua família. Ou seja, as coisas mais simples da vida são aquilo que realmente vale a pena. Depois dele já ter gastado a sua vida em todos os extremos que você possa imaginar, ele experimentou para constatar no final aquilo que é o básico e que a gente já sabe, só que a gente sempre fica querendo esse algo mais. Então, por Davi ele ter essa consciência, né, chega uma determinada fase na vida de Davi, aonde Davi ele peca contra Deus. E Davi ele faz uma oração que mais uma vez faz com que eu veja ele de uma forma diferente. Porque de tudo aquilo que Davi conquistou na sua vida, de sair de trás das malhadas das ovelhas para subir no trono, e aí Davi ele se vê agora numa condição onde ele sabe que ele vai perder alguma coisa, porque ele pecou contra Deus e agora Deus vai dar alguma punição. E mais uma vez ele se volta para Deus e fala: Deus, tira tudo que o Senhor quiser tirar, só não tira de mim a sua presença. Sabe, eu acho que um cara desse ele merece respeito. Eu acho que um cara como Davi,
ele é um exemplo para nós não porque ele errava, mas porque ele era um cara que ele sabia reconhecer quando ele errava. Ele sabia voltar atrás quando ele errava. E isso conquistava o coração de Deus. E a gente percebe isso muito claro aqui no verso 6. Porque no verso 4 fala que aqueles homens de guerra, aqueles homens que eram acostumados a guerrear, a matar, agora no verso 4 você vê esses homens chorando que nem crianças. E a Bíblia fala que eles choram tanto até acabar as forças dele para eles não conseguirem mais chorar. Em outras palavras, eles voltaram a ser crianças diante de uma impotencialidade. Eu não sei o que fazer, a única coisa que me resta depois que eu perdi tudo é chorar. E no verso 5, no verso 6, melhor dizendo, você percebe esse Davi se revelando mais uma vez. Porque ele chorou junto com aqueles homens, porque ele também perdeu. E conforme eu falei na quinta-feira, lá em Eclesiastes fala que tem tempo para todas as coisas. Então não existe esse negócio de super-homem. Não existe esse negócio de pessoa que ela não é afetada pela situação, pelas condições. E ele respeitava isso. Na hora de chorar, ele chorou. Só que na hora que você chega no verso 6, fala assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Quando não tinha mais para onde correr, quando não tinha mais a quem recorrer, aí parece que você se lembra de Davi lá em Salmos de novo, falando assim: eu olho para os montes e eu penso, de onde me virá o socorro? E ele mesmo se responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E depois de toda essa choração, Davi ele se volta agora para o sacerdote e fala para ele: traz o éfode, vamos consultar ao Senhor, em outras palavras. E sabe o que é o mais interessante? Algumas Bíblias vai estar escrito éstula, tá? Ao invés de éfode, mas é a mesma coisa. A primeira coisa que eu percebo aqui no comportamento de Davi, e uma coisa que chama bastante atenção, é que Davi, ao invés de pedir para que o sacerdote consulte a Deus por ele, ele pede para que o sacerdote traga a roupa sacerdotal para ele, mesmo ele não sendo sacerdote. E eu percebo nesse comportamento de Davi, Deus ele falou muito comigo durante muito tempo até eu conseguir entender isso. Eu percebo nesse comportamento de Davi um diferencial de muito daquilo que a gente vive até os dias de hoje. Porque Davi ele se viu na necessidade dele fazer alguma coisa. Em outras palavras, ele estava falando assim: a minha família é o meu problema e quem vai resolver isso daqui sou eu. Então ele pede para que ele traga a roupa sacerdotal, para que ele possa consultar a Deus. A única coisa que ele quer saber é: se eu persegui-los, eu vou achá-los? E se eu achá-los, eu vou conseguir contra eles? É simplesmente isso que eu quero saber. Qual que é o diferencial, então, que eu falo tanto a respeito disso com relação ao que a gente vive nos dias de hoje? Você percebe a teoria e a prática. Hoje em dia, quando a gente fala a respeito de oração, a maioria das vezes a gente está falando a respeito de uma teoria. Ah, eu estou orando porque é para Deus converter o meu marido. Eu estou orando por causa do meu filho, é isso, isso e aquilo. E eu só estou orando. Você percebe o posicionamento de Davi. É aqui que mora o diferencial. Não adianta eu orar e daqui a pouco eu me levantar e chegar na vizinha e falar: ah, mas meu filho não tem mais jeito. Não. Ah, eu já falei tanto, já cansei, já entreguei na mão de Deus. Não é assim que a gente fala? A gente entrega na mão de Deus quando já a gente não sabe mais o que fazer? A gente devia entregar na mão de Deus no primeiro momento, né? E deixar Ele fazer do jeito que tem que ser feito. Mas quando a gente perde o controle, quando a gente acha que não tem mais jeito, aí a gente acha que Deus é a última opção. Então você percebe que Davi ele se posiciona sabendo que a responsabilidade é dele.
A família é minha, as esposas são minhas, o povo é meu e quem tem que resolver sou eu. Eu só quero que o Senhor me dê uma resposta. Se eu for, eu vou achar, e se eu achar, eu vou poder contra eles. É só isso que eu quero saber. Esse é o posicionamento de uma pessoa que sabe qual que é o seu papel. E eu me recordo de uma frase do Martin Luther King, que ele falava assim: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. E talvez se eu perguntasse para você hoje, pelo que você daria a sua vida? A maioria das mães, eu tenho certeza que já pensará, pelo meu filho. Os pais, eles devem ter pensado, pelos meus filhos, pela minha esposa. Isso fala a respeito de você assumir o seu papel, assumir a sua responsabilidade. Porque se você tem essa motivação, se você morreria por isso, então viva por isso. Por que não? Se eu sei que eu morreria por isso, então por que não viver por isso? Ainda na quinta-feira eu aproveitei para dar uma puxada de orelha aqui, que o pastor falou de sexta-feira a gente fazer uma oração com relação à família. E eu falei, por que ao invés de só fazer uma oração, a gente não faz uma atividade com relação à família? Porque ao invés da gente só ficar orando pela família dos outros, a gente não olha para a nossa família e as necessidades que a nossa própria família está tendo? Por que você, pai, não aproveita, eu estou na oração aqui pelas famílias, e vai ter uma conversa de pai para filho que você nunca teve com seu filho? Por que você, mãe, não para um pouco o que você está fazendo para você ir conversar com seu marido, conversar com seus filhos e entender o que está acontecendo nessa família? Porque a gente só resolve fazer essas coisas depois que a gente já foi saqueado. Por que a gente é assim? Por que a gente só valoriza depois que a gente já perdeu? Depois que o filho foi pra cadeia, aí o pai quer chegar lá e falar: meu filho, por que você nunca conversou comigo? Por que você não falava pra mim? Se você me falasse, eu te ajudava. Por que a gente sempre espera chegar nessa situação? Por que a gente espera perder pra gente passar mal, pra gente ficar ruim, ao invés da gente gastar toda essa energia enquanto dá tempo, da gente correr atrás ainda enquanto existe a possibilidade? E tem mais uma frase aqui que eu acho que é interessante com relação a essa mentalidade de Davi. Eu gosto muito dessa mentalidade dele, porque com Davi não tinha mimimi. Apesar dele ser um cara extremamente espiritual, a ponto de escrever grande parte dos salmos, ele era um cara que ele sabia reconhecer de uma forma responsável aquilo que lhe cabia. E é chegado o momento onde Davi está passando por mais uma luta lá na sua vida, lá na frente, e ele está passando com seus soldados no meio do povo. E uma das pessoas que está no meio do povo grita: cachorro! Aí um dos soldados dele fala assim: pode deixar comigo que eu mato. Aí ele fala assim: não mata não. Não coloca a mão. Porque vai que é Deus querendo me falar a respeito de alguma coisa que eu não estou enxergando. Ele sabia ter a humildade para entender que tudo e em tudo Deus ainda estava no controle. E ele tinha essa percepção aguçada de saber que Deus estava falando de todas as possibilidades possíveis, e que talvez até uma pessoa que estava hostilizando a imagem dele fosse uma forma dele voltar-se para Deus. Já parou para pensar numa humildade dessa? Essa mentalidade de Davi querer correr atrás daquele exército para recuperar aquilo que era dele, eu sei que por um lado é a questão do nada mais importa. Então eu já perdi tudo, então eu vou correr atrás, porque eu não tenho mais nada a perder. Só que por um outro lado, os espartanos, eles tinham uma frase que eu acho que é muito válida para essa questão aqui. Eles falavam assim: se está doendo, é porque eu ainda estou vivo. Se eu estou vivo, ainda dá para lutar. E se dá para lutar, ainda dá para vencer. Essa era a mentalidade com que um soldado entrava na guerra.
ele só parava se realmente ele não conseguisse mais se levantar. Mas ele está doendo, ao contrário da forma como a gente vive hoje, não era motivo para parar, era motivo para ele falar, então ainda tem jeito. Se está doendo é porque eu ainda estou vivo. Hoje não, hoje se está doendo a gente fala, não, acho que é para parar então, acho que é Deus falando que, né, pode piorar ainda mais a situação e eu não estou querendo. Então a ação de graças que a gente fala aqui é a respeito de você valorizar aquilo que você já tem. Eu lembro de uma moça que uma vez ela falou para mim, a gente trabalhou no processo de restauração do casamento dela, e o marido dela voltou, e depois ela me chamou e falou assim, Júnior, eu tô achando muito estranho porque eu me sinto envergonhada, sabe, tipo assim, depois de tudo que aconteceu, as pessoas verem eu com ele de novo, eu me sinto envergonhada. Eu falei para ela assim, mas quem tinha que ter vergonha era ele, não era você. Quem fez as coisas erradas foi ele, né? Eu não preciso ficar me submetendo a essa situação. Você simplesmente fez aquilo que você tinha que fazer. Na falta do sacerdote da sua casa, você vestiu a êstula sacerdotal e fez o que ele tinha que fazer. Então muitas das vezes você, mulher, sozinha, né? Você fala, Júnior, mas eu não tenho um sacerdote na minha casa. Ou talvez até tenha um marido lá, mas malemar é marido. E dentro dessa situação, você se vê na mesma circunstância de Davi. Se eu não usar essa roupa, quem que vai usar? Se eu não assumir essa postura, se eu não assumir essa responsabilidade, quem vai fazer por mim? Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E aí é aquela questão de Romanos 12, né? Eu posso me conformar com a situação, ou eu posso me transformar para passar por essa situação. É a única decisão que você tem para tomar. Diante da circunstância que você está vivendo, você vai se conformar para você caber aí, por mais que seja desconfortável, ou você vai se transformar para que você consiga sobrepor isso? Essa é a única decisão que eu tenho para tomar. Eu vou ficar aqui chorando com os soldados e falando, ai gente, coitado de nós, e agora? Tem mais o que fazer? Ou eu vou correr atrás do prejuízo, custe o que custar? Essa que é a escolha que nós temos que fazer. E ainda lembrando a respeito de uma passagem que a gente falou aqui nessa semana, do vale de ossos secos, Deus ele começou a falar comigo a respeito do paralelo que existe entre essas duas situações. Porque no vale de ossos secos, assim como a gente cantou aqui agora há pouco, Deus ele pergunta para aquele profeta se aqueles ossos podem reviver. E o profeta ele sabe que Deus é Deus, e se Deus falar que pode, pode, se Deus falar que não pode, também não pode. Simplesmente assim. Só que o que me chama a atenção entre essas duas histórias, que se você olhar de longe não tem nada a ver, é que essas duas histórias falam a respeito da mesma coisa, de uma palavra que é rema. O que é uma palavra rema, Júnior? É uma palavra que você sobe em cima dela e vai em cima dela. Ela que te direciona. Deus se vira para aquele profeta e fala, profetiza sobre esses ossos secos. E depois que Deus falou, está falado. Porque o mesmo poder que a palavra tem na boca de Deus, ela tem na sua boca também. Basta você pronunciar. E a mesma coisa acontece com Davi quando ele vai consultar a Deus. Diferente daquilo que normalmente a gente faz, porque a gente consulta a Deus depois que tudo já deu errado, né? Davi antes, ele consulta a Deus, por quê? Porque ele precisava de uma palavra. Só me dá uma palavra. Faz sentido para você? Você lembra lá de Jesus, quando ele se encontra com o centurião? E aí Jesus fala, vamos lá que eu vou curar o seu servo. Ele fala, não precisa vir. Só me dá uma palavra que o meu servo vai ser curado. É só uma palavra que eu preciso. Eu não preciso que Deus ele se manifeste na minha frente. Eu não preciso que aconteça sinais sobrenaturais. Eu só preciso de uma palavra. O que você veio buscar? Eu vim buscar um milagre. Eu vim buscar uma cura. O que Deus tem para você hoje é uma palavra. Talvez não é o que você queria, mas é o que você precisa.
Porque às vezes a gente confunde o milagre com a mágica, né? Eu quero o milagre, por quê? Porque Deus joga um pó de pilim-pim-pim e as coisas acontecem. Só que às vezes o que você precisa é de um processo, não é de um milagre. Você precisa passar por todas as partes necessárias. E o que Davi ele queria da parte de Deus era simplesmente uma palavra, porque ele só sabia que se ele tivesse uma palavra, ele podia andar em cima dela. E sabe como que a gente finaliza essa questão aqui? Você depois pode continuar lendo esse texto e talvez você até já conheça. Aqueles soldados que eles fizeram um bate-volta ali porque eles tinham acabado de ir para uma guerra, voltado para casa e agora eles estavam indo para uma guerra de novo. Chega no meio do caminho, esses soldados agora com Davi perseguindo o inimigo. 200 daqueles soldados de 600 para no meio do caminho e fala: não aguento mais. Deixa a gente aqui porque a gente não aguenta mais ir junto com vocês. E aí Davi fala: ok, 200 fica aí, a gente vai com 400. E com 400 soldados eles vão e eles encontram o inimigo no meio do caminho e eles trazem os despojos de volta para casa. E aí quando chega com esses 200 que ficaram para trás, aí os outros soldados que foram começam a falar: agora vai me dizer que eles vão querer os despojos também, sendo que eles nem lutaram. E aí Davi fala assim: todo mundo vai receber aquilo que é seu. Porque o que Davi ele conseguiu entender aqui, e que esses homens talvez eles não perceberam, é que não era a respeito deles. A luta não foi ganha com o número de soldado que eles foram. A luta foi ganha quando ele recebeu uma palavra da boca de Deus que falou: vai, e se você for, você vai conseguir. Deus não falou se é com tantos soldados ou com poucos soldados ou se ele vai sozinho. Deus só falou para ele ir. E quando Deus ele te dá uma palavra, independe da circunstância e das condições que você tem. O recurso ele vem no meio do caminho. Só vai. Então Davi ele conseguiu ter a percepção de que não era a respeito deles, não era a respeito de quantidade. Era a respeito da palavra que ele tinha, que era rema. Ele entendia que a palavra que ele estava carregando era uma palavra que conseguia ressuscitar mortos. Era uma palavra que conseguia restituir aquilo que foi perdido. E que tipo de palavra que você está precisando hoje? O que é que você tem corrido tanto atrás? O pastor Bill Johnson ele fala uma frase no seu livro que eu acho que é muito válida para os nossos dias de hoje, para essa situação atual. Ele fala assim, que a fé é se agarrar às realidades do céu e fazê-las colidir violentamente contra as realidades da terra. Então quando a gente está falando a respeito de consultar a Deus, não é a respeito das minhas forças, é a respeito do que Ele vai fazer. Aí aqui mais uma vez a gente cai no poder da presença. O que é o poder da presença, Júnior? O poder da presença é só você estar lá. Sabe lá Mateus 6,6? Entra no seu quarto, fecha a porta sobre ti e fala ao Pai em secreto, que o Pai que está no secreto te vê. Ele te vê ou te ouve? Ele te vê. Então é só para você estar lá. Não é o que você vai falar que vai convencer Ele. O poder da presença é você estar no lugar onde você precisa estar, sabendo que quem faz é Ele. Eu só preciso ir. Deus falou que é para mim ir atrás, então eu vou atrás. Deus falou que eu vou conseguir, então eu vou conseguir. Mas todas as condições são contrárias. Mas aí é que está a questão entre eu andar pela fé. Andar pela fé é eu andar por aquilo que eu ouço, e eu andar pelas condições, aí seria andar por aquilo que eu vejo. Então aqui nós temos mais uma escolha de novo. Eu posso viver e tomar as minhas decisões por aquilo que eu vejo, ou eu posso viver a vontade de Deus vivendo por aquilo que Ele me fala. Isso é viver pela fé. Viver pelo que eu vejo, eu vou viver de acordo com os meus medos. Agora, se eu for viver por aquilo que Ele me fala,
Aí eu vou viver pela fé. Eu vou viver pelo resultado que ele já sabe que está acontecendo lá no futuro. E o que isso depende de mim? Só depende que eu obedeça aquilo que ele está falando para mim fazer. Porque ele se responsabiliza. Amém? Você pode ficar de pé?